para nós no 991050400. É um tema muito abrangente, né, doutora, que envolve saúde da mulher de uma forma geral, saúde materna. Então a gente trouxe alguns tópicos e você vai trazendo então as informações para a gente, pode ser? Tá ótimo. Vamos colocar em tela aí já o primeiro tópico. Por que a gente partiu dessa informação, desse tópico? É o coração saudável. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte entre as mulheres. Já acende o alerta aí, né, doutora, desse coração saudável, que envolve uma série de fatores também, né? Isso, com certeza, né? Principalmente as mulheres 40 a mais, são as mulheres que estão com a queda de estrogênio aí mais rápida, né? Entre os 40 e os 55, aquela mulher, ela vai entrar ali no período de menopausa. Sim. A gente chama esse período global aí, entre 40 e 55, de climatério. E aí, realmente, o coração fica desprotegido, porque o estrogênio, né, além de todos os benefícios, ele também protege o coração. Então, a gente pede, mulher que completou 40 anos, ela deve ir para o cardiologista sem sintoma, apenas para fazer a avaliação. Porque aquelas mulheres que estavam na iminência de ter um problema, com a queda do hormônio, esse problema aparece. Importante demais. Então, a partir dos 40, esse exame deve ser feito com uma regularidade maior, né, Isso, doutora? consulta ao cardiologista para fazer uma avaliação de rotina. Sim. Qual é o motivo? Climatério. Muito bem. Vamos trazer mais um tópico, então, sobre saúde materna, saúde das mamães. Olha que tópico interessante. Cintura abdominal. E aqui, claro, que a gente fala sobre saúde, sobre estética, mas existe risco nessa gordura, né? Com essa gordura na região abdominal. Por quê, doutora? Isso, Bruna, super interessante, porque esse tópico tem tudo a ver com o anterior. É né? verdade. Quem tem o aumento da cintura abdominal, né? E aquela cinturinha mesmo que fica, né, mais proeminente, aquela gordurinha, ela tem mais chance de evoluir para um infarto, né? Tem mais chance de evoluir com diabetes. Então, são pacientes de risco que a gente considera. E, novamente, a partir dos 40 anos, a gente tem aí uma queda do metabolismo e uma tendência a acúmulo de gordura em cintura abdominal. Você pode estar comendo as mesmas coisas. Quando completa 40 anos, completou aquele batente ali, passou aquele batente, você já começa a ter um acúmulo. Isso aí é em todas as mulheres. Então, a gente tem que fazer um esforço realmente para fazer o exercício físico, que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Porque a partir dos 40, realmente, o corpo já deixa de ajudar. Porque quem ajuda a ter a estabilidade da mulher, na verdade, é o hormônio, é o estrogênio. Sim. Quando ele começa a cair, aí a gente vai ter um acúmulo de gordura abdominal, a gente vai ter os órgãos como o tireoide, o coração desprotegidos, a parte óssea também, né? Muscular, a gente começa a perder mais músculo. Verdade. Então, quem ajuda a estabilizar de uma maneira global, na verdade, é o exercício físico, né? É verdade. A gente vai falar sobre esse assunto ainda hoje, mas ainda falando sobre essa região do abdômen, né, da cintura abdominal, existe uma medida padrão ou uma medida que a partir daí já também acende esse sinal de alerta, doutora? Olha, varia muito, né, do estereótipo da própria pessoa. Exato, a altura da pessoa também, exatamente. Então, acaba que tem uma variaçãozinha, né? Mas a partir de 100 de cintura abdominal, a gente tem que ficar já atento, né? Principalmente se for de baixa estatura, porque 100 já se torna desproporcional já para aquela pessoa, né? Mas varia muito. Se a pessoa for muito longilínea, né, já tem um pouquinho de diferença dessa medida, né? Certinho. Vamos para mais uma tela, mais um tópico. Tá pegando aqui esse bonde andando agora 8h08 da manhã. Estamos falando sobre saúde materna, saúde das mamães. O próximo tópico fala sobre câncer de mama. A gente sabe que é um assunto muito debatido no mês de outubro, né, doutora? Mas não dá para esperar só outubro para voltar o olhar para essa realidade também, né? Isso, câncer de mama, né? Infelizmente é a primeira causa de morte da mulher por câncer, né? E aí a gente precisa realmente, a partir de 40 anos, consultar o ginecologista para fazer mamografia e ultrassom de mama, né? A gente sabe que não é só a partir dos 40 anos que a gente tem câncer, que inclusive até 39 anos, se aparecer uma lesão, uma tumoração, elas geralmente são bem mais graves. Sim.
E aí, realmente, na verdade, a gente tem que ficar atento a partir do menacme, que é quando aquela menina começa a menstruar, né? A gente tem ali aqueles brotos mamários, né? Mas depois a mama vai ficando com mais gordura e a gente vai conseguindo identificar um pouco melhor se tem alguma nodulação, né? Então, a partir do momento que a menina menstrua, a gente já pode fazer o exame, que não é obrigatório fazer anual nas meninas, nas moças, né? Mas ficar atenta à história familiar, parentes de primeiro grau, mãe, irmã, que tiveram lesões em homens, né? Que geralmente o câncer de mama no homem ele é genético e hereditário, então a gente tem que prestar atenção nessas filhas desses homens que tiveram lesões em mama, né? Então toda essa história genética, familiar, ela é super importante. Mas a partir dos 40 realmente fica uma recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia de fazer a ultrassom de mama e a mamografia. Certinho. Com casos na família, ainda mais atenção, então. Né, Isso. doutora? Caso na família de parentes de primeiro grau. Mãe, pai, irmão ou irmã. Certinho. Mais uma tela, mais um tópico aqui envolvendo a saúde da mulher, a saúde das mamães. Olha só que tópico interessante. 2 em 1 aí, né, doutora? A gravidez e pré-natal. E eu diria que tem até mais um, né? É o antes da gravidez, né? Quando surge realmente esse desejo pela maternidade. Para muitas mulheres é um sonho mesmo, né, doutora? E que requer um cuidado redobrado com a própria saúde e a saúde daquela criança, né? Isso, é super importante você fazer uma programação de gravidez, né? De começar a usar uma vitamina que é super comum, que é o ácido fólico. 3 meses antes de engravidar, estou programando engravidar, vou parar o anticoncepcional. Não, vamos usar o ácido fólico 90 dias antes de parar o anticoncepcional. É mesmo? Sim. Olha só que orientação importante, né, gente? Eu não sabia, doutora. É ótimo isso. Inclusive, Bruna, tem até um projeto que diz que eles estão querendo acrescentar ácido fólico no próprio anticoncepcional. Olha, Para interessante. justamente já ir repondo, se houver um esquecimento, uma gravidez que a gente sabe que acontece durante o uso errado do anticoncepcional, a paciente já está suplementada de ácido fólico. Então, assim, realmente o correto seria só parar o anticoncepcional depois de 3 meses usando o ácido fólico. Tá vendo? E é acessível, fácil de encontrar? É super fácil, no posto de saúde a gente tem disponível, né? A gente não tem disponível a forma ativada, que é o metilfolato. Mas o ácido fólico é muito suficiente. Ali até 35 anos, os estudos dizem que é tranquilo, você pode usar a forma inativa, que é o ácido fólico. Ele só vai ficar ativo quando entra no organismo e é metilado por uma enzima que nós temos no nosso organismo. É por isso que vendem essas duas maneiras, o ácido fólico e o metilfolato, porque o metilfolato é a forma ativada do ácido fólico. Certinho, então. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá, gente? Inclusive com as dúvidas de vocês. Vai mandando aí sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 991050400. Daqui a pouquinho a gente retoma o quadro Só Saúde com as dúvidas do pessoal de casa, tá, doutora? Tá ótimo. Combinado, então.